boa noite, a paz, Lucialva, minha querida irmã abençoada, Luciana, boa noite, pastor Gilmar, metodista da Concórdia, pessoa boníssima, amigo de longa data, boa noite, minha sobrinha, abençoada, querida, pastor Gilmar, bondade sua, sobrinha Valéria, Lucas, meu querido Lucas, Gisele e Luiz, né? Não é só a Gi não, o Luiz também, Deus abençoe. Daqui a pouco a gente começa, só entrei um pouquinho antes para enquadrar as coisas aí. Muito bem, a gente vai começar daqui a alguns instantes com oração. Hoje eu já fiz uma anotação aqui, a Edinalva me pediu oração, e a Tainá, esposa do Lucas, Marília, minha esposa, a Edinalva me pediu oração, a mãe dela não está bem no hospital, está agoniando muito a Edinalva, e eu sei o que é isso, minha mãe esteve internada até ontem, já está em casa, graças a Deus, os irmãos oraram, e a minha mãezinha Fênix, né, já está em casa outra vez, é bênção do Senhor. Então, a gente sabe o que é isso, Edinalva, né? Ter a mãe no hospital, uma situação assim, igual o Brasil está enfrentando. Vou estar orando sim, tá? Vou estar orando sim. E deixa seu pedido, não vai ter como eu anotar hoje, mas deixa ele anotadinho depois da reflexão, da exposição. A gente faz uma oração, tá? Durante a semana e no domingo. Muito bem. Eu vou começar orando e depois a gente conversa um pouquinho sobre o tema. Eu queria que fosse mais interativo. Se tiver alguma pergunta para fazer, deixa anotado. Tá bom? Vocês que vão estar participando, espero que a gente consiga manter aí nosso momento junto até o final. Vai ser 1 hora, se você conseguir, vai ser legal, tá bom? Vou estar orando, deixa eu pegar o nome da mãe da Edinalva aqui para orar por ela. Leonice Vergolina dos Santos. Deus, coloco diante do teu altar a dona Leonice dos Santos. Coloco rogando ao Senhor que o Senhor cuide da saúde dessa senhora que eu não conheço, que está internada. Que o Senhor tenha misericórdia, afofe o leito dela, permita, ó Deus, conforto mesmo numa hora tão desconfortável. Cure, restaure. Eu sei que o Senhor pode fazê-lo. É por isso que sem acanhamento eu peço pela vida da dona Leonice, no sentido de que o Senhor faça um milagre restaurando aquela vida. Assim como o Senhor cuidou da minha mãe, sarou minha mãe, ela retornou para a casa de minha irmã, está bem, está no processo de saúde plena, na medida do possível. Faz isso com a dona Leonice também. Tranquiliza o coração de sua filha, ajude, ó Deus, a descansar no Senhor. Ó Deus, abençoe a todos que vão estar comigo nesse momento de estudo, de preparação, que possamos aprender bastante com o Senhor e que aceitemos o desafio do Senhor para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, muito bem. Deu a hora, vamos começar aí, tá? Eu queria começar dizendo para você, meu querido, que a gente está fazendo nas sextas-feiras é apresentando um norteamento para a igreja. A igreja do Apurá em especial, mas isso não impede você de acompanhar-nos. Por quê? Porque a gente, durante a semana, a gente reúne em pequenos grupos, e nesses pequenos grupos
nós temos um tema para o primeiro semestre que seria reciprocidade saudável. Tem a reciprocidade que não é saudável, mas tem a reciprocidade saudável, a reciprocidade abençoada. Aquela atitude que você tem que ter e o outro copiar. E aquela atitude que o outro tendo, você copia. Essa é a reciprocidade saudável que a gente tem que desenvolver na comunidade de fé. É na reciprocidade saudável, por exemplo, que a igreja é igreja, né? Tem seus membros, né? Tem sua coletividade, onde cada um vai exercer uma função. Só somos igreja porque temos essa coletividade que a Bíblia chama de corpo de Cristo. Então essa reciprocidade gera a figura, a identidade nossa como povo de Deus, igreja do Senhor. Reciprocidade também nos faz família da fé, é um termo que Paulo usa, né? Por quê? Porque na igreja a gente se relaciona com amor. E que tipo de amor? O amor fraternal. E se é um amor fraternal, é um amor de família. Então a igreja tem que desenvolver essa reciprocidade do amor fraternal. Como você pode aplicar isso se você não é membro da igreja do Apurá, não é membro da igreja metodista da Concórdia, não é membro da congregação Peniel? Como é que você pode desenvolver isso, você que me ouve agora, né? É simples, né? Algumas colocações que eu tenho feito, você pode sugar, extrair e colocar em prática na sua vida dentro do seu lar, dentro da sua casa. Hoje, por exemplo, a reciprocidade saudável, a reciprocidade do bem é honrando uns aos outros. Então você pode aprender hoje o valor do honrar. E você pode aprender o valor do honrar e colocar isso em prática na sua vida. O Elias que está entrando agora, por exemplo, pode aprender a honrar a Julie, sua esposa. Pode aprender a honrar o Mateus. Tá? Então a ideia é reciprocidade saudável, focando nos pequenos grupos que nós temos na nossa igreja e também te desafiando, você que vai estar participando aí dessas transmissões ao vivo, você pode colocar em prática na sua casa, tá bom? Então queria que você ficasse aí comigo até o final. Miriam Ângela entrou aí também. Queria que você ficasse comigo, aprendendo comigo sobre essas reciprocidades saudáveis. Tem reciprocidade que não é saudável, né? Do bateu, levou, falou de mim, eu falo dele, traiu, eu traio também, né? Essa dinâmica, ela é ruim. Aí alguém falaria assim: mas pastor, o Velho Testamento diz que é olho por olho, dente por dente. A ideia é inibitória, né? É tipo assim, se você for reagir ao ponto de perder um olho, o outro te tirar um olho, daqui a pouco todo mundo é cego. Então lembra sempre que se você tirou um olho, você vai perder o olho. Então, você ama seu olho? Então não cutuca o olho do outro, porque é olho por olho, dente por dente. Tá? Então, entenda o Gui que está entrando aí também, nosso futuro seminarista, já aspirante ao Sagrado Ministério. Entendemos nós que a reciprocidade é a saudável, aquela que gera em nós coisa boa. Posso caminhar então, apresentando a de hoje, né? Vou lá então, começando. A Eliane de Medeiros está aí entrando, tá? Pedindo oração pelo nosso querido Pedro. Estamos orando, ele vai ficar bom. Cirilo também. Nosso texto hoje, abra aí, Romanos capítulo de número 12, versículo de número 10. Romanos capítulo 12, versículo de número 10. Espero que você tenha achado. Eu vou então ler para você, tá? Diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra. Então olha aí, né? Nesse mesmo texto que a gente usou da vez anterior, falando sobre o amor fraternal, a gente caminha um pouco mais, porque o apóstolo Paulo também fala que o alelon aí, né? A reciprocidade tem que atingir a honra, preferindo-vos em honra uns aos outros. Para ajudar a ilustrar, né? Tem uma história interessante de um pianista norte-americano, cristão,
também pastor, e o nome dele é Brett Taylor. E Brett Taylor, ele conta que quando no começo da sua caminhada cristã, ainda não era pastor nem pianista, ele recebeu na igreja que ele era membro a visita de uma cantora cristã famosa lá nos Estados Unidos. E eles escolheram dentre os membros da igreja justamente o Brett para acompanhá-la. E ele ficou todo orgulhoso, satisfeito, porque ele iria acompanhar uma grande cantora. Então, no momento do ensaio, ela começou a cantar e ele, empolgado, passou o dedo no teclado. A cantora parou e disse assim: Brett, realmente eu sou uma boa acompanhante para você. Na hora ele sacou e ele pensou e depois compartilhou: eu troquei o local. Eu estou aqui para ser acompanhante dela, não uma estrela. Eu estou aqui para fazê-la brilhar. Eu estou aqui para fazê-la exercer a função que ela veio para exercer, não para tomar o lugar dela. É interessante porque essa é a dinâmica do honrar. Você fazer com que o outro receba louvores. Você fazer com que o outro receba reconhecimento. Você fazer com que o outro receba talvez coisas que você jamais tenha tido, mas que hoje você sabe que é importante e hoje você faz para que o outro descanse nessa importância. É muito importante então que você foque hoje um pouco sobre essa nossa fala, né? Que é esse honrando uns aos outros. Entende isso? Então vamos caminhar um pouquinho mais e vamos pegar um exemplo bíblico. Um exemplo muito bom para nós de honrar o outro é Jesus Cristo. Sempre. E aí eu abro um parêntese. A ideia das nossas reflexões, a ideia das nossas exposições não é te encher de informações, é te possibilitar a vida. Nós vivemos um momento da nossa história onde nós vamos à igreja e já achamos que isso é tudo. Nós pertencemos a uma denominação e achamos que isso é tudo. Não. Hitler frequentava uma igreja. Então não resolve a vida você se fazer membro de uma igreja. O que resolve é você copiar Jesus. Então Jesus honrou. O texto que mostra isso para nós com muita clareza, até um texto pertinente para o momento que a gente está aí, que é o momento da Páscoa. Texto de João, capítulo 13, versículo 1 ao 5. Tem Bíblia? Pega lá. Zé Lopes chegou aí. Tem Bíblia, Zé? Pega aí a Bíblia. É lógico que o Zé tem Bíblia, né? Pega a Bíblia e a gente vai ler um texto que mostra Jesus honrando. Nosso desafio é honrar. Se o nosso desafio é honrar, nós temos que ter um modelo. Qual o modelo de Jesus? Olha o que diz o texto da palavra de Deus em João, capítulo 13, versículo 1 ao 5. Ao entardecer do dia da Páscoa, Jesus sabia que aquela seria a última noite dele sobre a terra, antes de voltar para seu Pai. Jesus sabia que receberia do Pai todas as coisas, que tinha vindo de Deus e voltava para Deus. E como ele amava os seus discípulos, assim foi que ele se levantou da mesa da ceia, tirou o manto, enrolou uma toalha na cintura, derramou água sobre a bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que tinha à sua volta. Olha que atitude que Jesus toma. Então, primeiro, Jesus está ali à mesa numa oportunidade de Páscoa, numa noite de Páscoa, e ele ali naquela celebração, ele vai lavar os pés dos discípulos, mas não sem o texto dizer para nós que ele tem consciência, por exemplo, da sua magnitude. Ele sabe de onde vem,
ele sabe para onde está indo, ele sabe de quem ele é filho, ele sabe do poder, ele sabe de tudo isso e olha para quem está em volta dele. Olhando para os que estão em volta dele, o que ele decide? Ele decide honrá-los. Ele decide honrá-los com seu serviço. Jesus vai servir. Depois de tanta percepção extraordinária, gloriosa, magnificentíssima da sua própria pessoa, ele cinge-se com a toalha em torno de si e começa a lavar, servir, a trabalhar. Ele começa a trabalhar para os seus discípulos. Isso é uma honra, isso é uma honra. Desculpa a comparação. Imagine, né, um treinador de um pequeno time, o Presbítero chegou aí, gosta de futebol. Imagine um time pequeno, né? O diretor, o treinador, né, o dono do time, de repente contrata um jogador importantíssimo. Aí todo mundo vai dizer, olha, o Água Santa tem fulano de tal. A honra toda por causa do jogador. Imagine que você contrata para trabalhar na sua empresa uma pessoa que a nível de direção é um Justus, né? Aquele camarada lá da TV. Isso emprega a você uma dignidade fantástica. Mas mais do que isso, o Deus Filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que tinha vindo do Pai, estava retornando para o Pai, olha os seus e vai lavar os pés dos seus discípulos. Isso é uma honra inigualável, fantástica. Mas Jesus não honra os seus discípulos só nisso. Honra de diversas formas, em diversas situações. E Jesus honra também outras figuras. Vou te dar alguns exemplos. Ele honra elogiando a fé. Lucas capítulo 7, versículo 1 ao 10, todo o contexto, mas eu vou ler só parte do texto. Leio assim: Jesus muito se admirou dele, do centurião, e voltando-se para a multidão que o acompanhava, exclamou: asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que aquele centurião que estava ali tinha uma fé enorme, e que ele jamais havia visto em todo Israel alguém com tamanha fé. Ele está honrando aquele homem. Ele está honrando a fé daquele homem. Honrou os seus servindos, honrou o centurião reconhecendo a fé. Ele honrou também conferindo grandeza. Um outro texto, o texto de Lucas também, Lucas capítulo 7, versículo 24 ao 28. Parece que aí Lucas queria destacar esses elogios de Jesus, né? Em Lucas capítulo 7, versículo 24 e 28, eu leio um trecho. Eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há Eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior do que João. Ele está dizendo da grandeza de João Batista, a grandeza desse homem. Eu fico imaginando que extraordinário Jesus, o supra-sumo, o Deus Todo-Poderoso, entre nós, olhando para alguém e dizendo: dos nascidos de mulher, ninguém é igual a esse homem. Reconhecendo grandeza, reconheceu a fé do centurião, reconheceu a grandeza de João Batista. Em outra situação, ele vai fazer um outro destaque, né? Vou ler Lucas capítulo 21, versículo 1 ao 4. Leio, acompanha aí. Lá do Rio, a Daniela entrou, abração. Outro texto, Lucas 21, de 1 a 4, diz assim: exclamou: com toda certeza vos asseguro que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos os que estavam juntos, porque todos os que ofertaram deram daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua extrema pobreza, deu tudo o que tinha.
Olha aí que agora, o que ele está fazendo? Ele está destacando uma contribuição. Ele está elogiando a contribuição de uma mulher viúva. E ele diz que todos os que estavam ali anteriores a ela, que ele já havia visto depositar as ofertas lá, se juntasse tudo, não dava o que aquela viúva havia depositado. Que extraordinário é ver Jesus reconhecendo a oferta daquela mulher. Ele elogia a oferta daquela mulher. E aqui também, mais uma vez, abro um parêntese. Morei 9 anos em Resplendor e nós tínhamos muitos trabalhos cristãos lá, mas um que eu gostava era das montagens de cestas que a igreja que eu pastoreava fazia, segunda igreja de Resplendor. E tinha uma irmãzinha, Dona Maria, ela era assalariada, ela sempre levava o dízimo dela e nunca deixou de dar uma oferta. Eu lembro que eu fui visitá-la e ela falou assim: pastor, eu estou sem nada para dar de oferta dessa vez, o que eu vou fazer? Eu já sei, é uma cesta, eu vou dar um óleo. Ela foi lá e pegou o óleo e levou. Aí depois ela voltou com um pacote de bolacha. E eu achei aquilo muito interessante. Por quê? Porque ela poderia dizer: olha, eu estou com aperto, eu estou com dificuldade, esse mês não vai dar. Não, ao contrário, ela se incomodava porque ela queria de fato ofertar, de fato dar. E ela procurava lá nas dispensas dela, na dispensa dela, alguma coisa para oferecer. Jesus, ele observa a oferta da viúva pobre. Jesus elogia. E uma última honra aqui que eu queria destacar. A Mara, que era lá de Peçanha, não sei se ainda mora lá em Peçanha, entrou aí também. Boa noite, Mara. Então, um outro exemplo aqui, né, que eu queria destacar é uma outra honra que Jesus dá, incentiva a atitude. Ele vê uma mulher tomando uma atitude, ele incentiva aquela atitude. Tem nada melhor do que ver o Senhor falando: isso mesmo, faz, continua fazendo, você está certa, você está certo. Isso é uma honra, né? Isso é uma honra. E o texto de Mateus, capítulo 26, versículos 6 ao 13, diz assim, vou ler parte, tá? Por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois quanto aos pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre o tendes. Ele fala daquela mulher que ungiu seus pés e os discípulos tentaram dissuadi-la, né? A gente sabe pelo evangelho de João que era Judas, né, que fez a crítica. E Jesus fala: por que vocês estão molestando essa mulher? Deixa ela fazer. Jesus incentivando, honrando uma atitude que para muitos era digno de crítica. Eles achavam que aquele investimento todo podia ter sido guardado e feito uma doação aos pobres. E Jesus falou: não, ela merece ser incentivada, não a moleste. Então, veja bem que Jesus, ele honra os discípulos servindo-os, ele honra o centurião reconhecendo a grandeza da sua fé, ele honra também quando ele confere grandeza a João Batista, é uma honra. Ele honra também quando ele vê que uma viúva conseguiu superar em muito a oferta dos que tinham sobrando. E aqui também ele honra em muito uma mulher que estava ali a derramar sobre ele um perfume preciosíssimo. Ele está aplaudindo, ele está honrando. Então Jesus, ele honra. Nossa palavra inicial é reciprocidade saudável, a reciprocidade do bem. E a reciprocidade aqui é da honra. E Jesus é um paradigma, um modelo para nós, porque ele honrou os seus servindo, ele honrou os seus, né, em diversas outras ocasiões, de diversas formas. Ele honrou a fé do centurião, ele honrou a grandeza de João Batista, ele honrou. Nós precisamos de aprender a desenvolver um ambiente na nossa comunidade de fé e no nosso lar de honra, de reconhecimento, de louvor, de aplauso. Também dou uma parada aqui e abro um parêntese. Um pastor, ele compartilhou de uma senhora que foi ao seu gabinete desesperada e aos prantos. E ele perguntou para ela: por que a senhora está chorando desse jeito? E ela disse assim:
Eu saí de casa e eu vi a mulher no chão, toda arrebentada. Eu saí do meu apartamento, desci o elevador, vim me direcionando para cá e me deparei com o corpo na saída do prédio. E o que mais me incomoda é que eu estava pensando em tirar minha vida. E o pastor perguntou assim para ela: mas por que você estava pensando em tirar sua vida? E ela disse assim: é porque eu sou um problema. Eu sou um problema. Eu cresci ouvindo meu pai e minha mãe dizendo para mim: você é um problema, você é um problema. Eu me casei e o meu marido me dizia: você é um problema. Eu não consegui conviver com ele, me divorciei, casei pela segunda vez. O meu marido também fala para mim: você é um problema. Agora observe, meu querido, que desonra e que peso uma desonra traz. Mas o quanto é poderoso uma atitude que honra e reconhece o melhor do outro. E como isso seria assim uma bomba para a nossa comunidade de fé, para os nossos pequenos grupos, para a nossa igreja do Apurá, essa dinâmica do reconhecer o valor do outro, perceber a grandiosidade do outro e cultivarmos essa capacidade de honrarmos uns aos outros. E aí, eu queria dizer para você que quando Jesus acabou de lavar os pés dos discípulos, ele mostrou para eles que aquilo era preciso ser copiado. Mas eu entendo como uma ordenança para os discípulos. Olha o que diz João, capítulo 13, versículo 14 e 15, o texto que aqui introdutoriamente a gente leu. Eu, o Senhor, o Mestre, lavei os pés de vocês. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Entendem? Então, a honra que Jesus deu a eles com o serviço tem que ser feito por nós também. Tem que ser reproduzido por nós também. Tem que ser vivenciada por nós também. Entendem isso? Então, como discípulos do Senhor Jesus, nós devemos, é nossa obrigação criarmos um ambiente de honra, de reciprocidade em honra. Caminhando aí um pouquinho, eu queria então caminhar pontuando algumas coisas para enfim concluirmos. Primeiro eu queria destacar com vocês aqui como é que a gente faz para criar esse ambiente de honra, né? Como é que a gente cultiva esse ambiente de honra? Quais os passos que a gente deve dar? Bom, entendi que Jesus honrou, entendi que eu tenho que honrar. Bom, entendi que isso é uma dinâmica da fé, mas eu posso desenvolver isso no lar, eu entendi. Como é que eu faço? Essa é a boa pergunta. Então, primeiro, passo da ponderação, vamos honrar, mas primeiro vamos ponderar. Você tem que se perguntar o seguinte, primeiro, né? Em que situação eu busco honrar meu próximo? Em que situação eu busco honrar meu próximo? Bom, eu quero honrar, tá? Mas eu quero honrar. Aí você pensa aí quanto você quer honrar, quais são as situações. E não se espante se por vezes você quer honrar o outro querendo receber do outro alguma coisa a mais. Sabe, tipo assim, nossa, você tá tão lindo hoje, mas você tá querendo alguma coisa com esse elogio. Ô pai, o senhor é muito legal, mas você tá querendo alguma coisa com esse elogio. O senhor é tão bom, tudo que a gente precisa o senhor ajuda. Mas com isso você está querendo conquistar alguma coisa, entende? Avalie se a honra que você presta ao seu próximo não tem interesses escusos. Então primeiro você precisa de avaliar. Vamos honrar, mas pensa quantas vezes você honrou até aqui e por que você honrou até aqui, né? Outra coisa, é bom ponderar também quanto tempo que você não honra alguém. Quanto tempo você não honra alguém. Você não reconhece o valor de alguém. Não reconhece o esforço de alguém. Quanto tempo? Sabe, você olhou para o outro e viu no outro coisas que mereciam um aplauso.
às vezes a gente tem visto muito mais coisas que merecem exortação, né? Repreensão. Isso é uma palavra mais à frente. Nós vamos falar sobre a reciprocidade nessa área. Mas hoje, honra. Quanto tempo você não honra seu marido, sua esposa? Quanto tempo você não honra seus filhos, seus pais? Quanto tempo? Honra. E ainda para a gente concluir esse primeiro passo aqui, a honra foi sincera ou foi superficial? Você honrou mais assim porque, né, a situação exigia, né? Já se viu numa situação, Sérgio, né? Sérgio entrou aí, abração Sérgio lá do Vale de Quitinhonha, gente que a gente tem que honrar, eles, Claudinha, ó, parabéns para vocês. A Eucilene também lá de Resplendor, forte abraço, Eucilene, para ti e para sua família. Voltando aqui, né? Desculpa, eu de vez em quando dou uma paradinha aqui porque os amigos estão aparecendo. Então, às vezes você tem a situação de alguém cantou, está num ambiente público, né? Numa formatura, sei lá o quê. E aí a pessoa cantou e você não gostou, mas todo mundo bateu palma, né? Você bate palma também. Eu como presbiteriano eu vou em algumas igrejas de amigos pentecostais, tenho bons amigos pentecostais, alguém fala assim, uma salva de palmas para Jesus. Eu falo, Jesus amado, onde eu vim me meter? Eu fico assim, não é que Jesus não merece minhas palmas, talvez ele seja o único que de fato, com toda certeza, deveria ser aplaudido 24 horas, né? Não sei se ele quer, mas se merecer, eu sei que ele merece. Mas entende que às vezes a gente é constrangido. A honra que você presta é constrangida ou é verdadeira? Deus não quer superficialidade na honra. Então presta atenção. Eu vou dar o passo da honra. A primeira coisa é a ponderação. E em ponderando, perceba que Jesus, ele honrou. E diz o texto da palavra de Deus, Paulo falando aos filipenses, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é do outro. E aí ele continua dizendo que Jesus fez isso. É isso que a gente tem que fazer. Reconhecer a qualidade, reconhecer o valor do outro. Primeiro passo é com muito carinho, com muita perspicácia, avaliar e ponderar sobre como tem sido nossa vida de honra. Tem sido boa, tem sido sincera, tem sido constante. Refletir. Segundo passo que eu deixo aqui é o passo da retribuição. Então, a honra que você presta é uma honra que também vai retornar a você. Não quero que você faça pensando em retorno, mas eu quero que você faça sabendo que Deus há de também honrar-te, a partir do momento que você sabe honrar. E aí dentro disso, por exemplo, eu acho interessante você saber quem você está retribuindo, porque de alguma forma você se enquadra também em uma dessas dinâmicas. A gente poderia dizer, por exemplo, para honrar os pais. A Bíblia fala para os filhos honrar os pais. Então hoje eu sou pai, eu honro minha mãe. Essa semana eu conversei com minha mãe no hospital por vídeo. E eu sou ruim para chorar, mas eu quase chorei quando vi minha mãe na cama lá dando aquele sorriso bonito. Mas é uma honra poder tê-la como mãe e lembrar de tudo que ela fez e honrá-la como filho. É duro não poder fazer mais, né? Mas é tão bom saber que a gente teve uma mãe que cuidou da gente e agora é hora da gente honrar. Honrar como a minha irmã honrou, cuidando dela. Honrar como a minha irmã mais velha está fazendo, cuidando dela. Honrar os pais. Honre seus pais. Honre seus pais. E o que você vai ser quando você crescer? Já dizia o profeta profano, né? Vai ser pai. Honre seus pais. Honre seus líderes. Está lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Honre seus líderes. Honre seus líderes. Às vezes a gente fala tão mal dos nossos líderes. Você não faz ideia de quando um líder é sério, um homem de Deus, você está na sua casa descansando, ele está pensando em problemas, em dificuldades, em situações adversas que você possa estar enfrentando. Alguém me mandou uma pergunta
assim, um linkzinho lá, nem lembro como é que chama aquele negócio lá, e postou na minha página dizendo: seu pastor já ligou para você e perguntou para você se você está precisando de alguma coisa, né? Então às vezes a gente cobra tanto líder, né? E a gente precisa de aprender a honrar os nossos líderes, a ver homens que são de fato homens de Deus, homens responsáveis, e honrá-los. E reconhecer o esforço que eles fazem, porque muitas vezes, e aí eu falo de experiência, eu estou em reunião de conselho e vai até tarde da noite. Isso desde de Ferruginha, Goiabeira, isso vai desde Resplendor, depois Interlagos, agora no Apurá. E a gente se preocupando, se envolvendo, e muitas vezes a pessoa fala para mim: ah, mas aquele presbítero, aquele diácono, mas aquele diácono. Sim, às vezes nós falamos, mas e a honra a ser prestada a líderes, ao seu professor de escola dominical, à sua professora de escola dominical, e a honra a ser prestado aos governantes? Eu sou muito crítico quanto aos governantes. Eu só não posto porque eu acho que é deselegante. Eu acho que algumas pessoas também deveriam perceber o quão deselegante é o tanto de postagem política. É um porre. E eu fico observando também algumas pessoas que gostam tanto de A ou B, que até o erro do A ou B eles procuram bater palma. Fala: gente, chega a retardamento, não é possível, é errado, pode ser seu líder. Mas e quando acerta? E quando o líder não acerta, como é que eu posso honrá-lo intercedendo, orando por ele, clamando a Deus por ele, pedindo que Deus o qualifique, o capacite, que você possa ser uma ferramenta de respeito, de honra a ele, que vai fazer com que ele honre o ofício onde ele está. Então honre seus líderes, honre seus professores, honre seus amigos, honre seus apoiadores. Romanos capítulo 13. E Paulo, quando vai fazer suas menções finais em Romanos, ele honra e ele aplaude, ele lembra de um, ele lembra de outro. Isso é bonito, honra. E eu queria dizer para você que essa honra do Senhor, ela funciona como a lei da semeadura. Lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, o Senhor diz que a gente colhe aquilo que a gente semeou. Então honre e Deus vai te honrar. Honre e Deus vai te honrar. Terceiro e último passo é o passo da saúde emocional. E aí, na verdade, é uma percepção. Por que as pessoas às vezes não honram? Às vezes porque eles faltam a saúde emocional. Narcisistas, alguns são muito narcisistas, né? Não conseguem reconhecer o que o outro faz, ele só consegue reconhecer o que ele faz. Há muito tempo eu li uma história, um livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele fala, Voando nas Alturas, né? E ele fala que quando você se depara com um crente que ele é o melhor na história, que ele sempre se dá bem na história, que ele é sempre o mais inteligente na história, você está diante de um crente carnal. Os irmãos reformados não gostam muito desse título não, né? Crentes carnais. Bom, mas o reverendo Hernandes usou e aqui é pertinente repetir. Gente que arrota demais espiritualidade, crescimento, desenvolvimento. Na verdade, o que tem ali por trás é pura carnalidade. Então, às vezes as pessoas são muito narcisistas, elas se cultuam, elas se amam demais, e no ambiente de honrar o outro, quando ele honra porque ele espera um aplauso. Então ele olha para a sua prova e diz assim: parabéns, você tirou um 8, mas ele quer que você pergunte: e você, quanto você tirou? Só para ele falar assim: eu tirei 10 mais, né? Eu tirei mais. Então essas pessoas fazem parte do convívio da fé. São narcisistas e um dia eles vão aprender que o centro não são eles, é Jesus. A gente tratou disso semana passada, mas é preciso ter paciência, porque talvez o problema da honra seja esse. O segundo problema para não se honrar é a insegurança. Gente que acha que de repente pode ser prejudicada porque reconheceu o erro, o acerto, a competência do outro. Fala assim: pastor, sabe, não pode elogiar muito não, sabe? Se elogiar fica ruim, se elogiar o pessoal relaxa, pastor, deixa assim. Irmão, o que é isso? Que insegurança é essa? Jesus honrou e nós precisamos aprender a honrar. Comunidade da fé
tem que ser uma comunidade que honra. Se há essas enfermidades na comunidade da fé, louvado seja o Senhor, porque eu tenho certeza absoluta que esses irmãos que ainda estão passando por isso vão sarar. Vão. Por quê? 1 de Pedro eu leio: pois ele, quando ultrajado, não resistiu, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Então eu creio que mais cedo ou mais tarde esses irmãos adoecidos com um ou outro problema, eles vão sarar e vão ficar substância, vão ficar do bem, vão ficar, como gosta muito de dizer minha esposa aqui, né, do bem. Fulano é do bem, então vão ficar show de bola. Vai chegar a hora. E Paulo vai dizer aos Coríntios: assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então Deus está trabalhando, vai ficar legal. Eu quero concluir dizendo o seguinte para ti que esteve comigo até agora, que nós devemos honrar, e que na medida em que nós honrarmos, preferimos em honra, nós estamos obedecendo ao Senhor. Preferindo-vos em honra, nós estamos obedecendo ao Senhor. Manda quem pode, Ele te manda honrar. Honre na sua casa, honre na comunidade de fé, honre seus pais, honre seus filhos, honre seu pastor, honre seu presbítero, honre aqueles que te cercam, honre seus líderes, honre. Mas sobretudo nos nossos pequenos grupos, vamos aprender a honrar. Poder dizer para o outro: meu irmão, que coisa bonita que você fez. Eu queria dar uma palavra de honra aqui, estou quase terminando. Esses dias atrás, uma membro da igreja falou assim para mim, não vou falar o nome, né? Ela falou assim para mim: pastor, nós vamos ter um culto aqui. Eu fiquei preocupado, como assim um culto, né? Será quantas pessoas vão ter lá? E ela falou assim: eu e minha tia tá aqui visitando a gente aqui em São Paulo, vamos juntar a família, vamos fazer um culto. Olha, isso é digno de honra. A gente não pode ir à comunidade da fé lá no Apurá, mas eu posso fazer um culto aqui em casa. Eu falei para ela: irmã, se eu pudesse aí, eu estava dentro já. Honrar pessoas que mostram que estão firmes com Jesus. Uma outra pessoa falou assim: eu estou querendo fazer uma doação, como é que faz? Tem quem passe aqui em casa e pegue. Honrar, por exemplo, colegas de ministério. O reverendo Eli ligou para mim essa semana e falou: ô Walter, precisa de alguma coisa aí, eu sei que o bairro que vocês trabalham é um bairro carente, dá para ajudar aí, está precisando de alguma coisa. Tem que honrar uma pessoa que faz algo assim, que está na luta dele, mas olha para a gente e vê que a gente também precisa disso. Eu conversando com o Sérgio essa semana, ele falou assim: pastor, a gente acabou de entregar uma cesta, o pessoal está passando muita necessidade aqui em Virgem da Lapa. Foi lá e levou a cesta e voltou e ficou encolhidinho em casa, né? Estudando para valer, ele e Claudinha. Tem que honrar. Denise falou assim: vou fazer aqui um grupo para a gente arrecadar alimento, mantimento, vamos distribuir. Você tem que honrar, tem que honrar. Tem que honrar, e a gente tem que aprender que louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente honra, o Senhor honra. 1 de Samuel é dito: porque os que honram, honrarei. E todas as vezes que você honra o irmão, pela motivação correta, você está honrando a Deus. E Deus vai te honrar. Reciprocidade saudável, reciprocidade do bem, honrando uns aos outros. Semana que vem a gente volta com mais uma reciprocidade saudável, mais uma reciprocidade do bem. Obrigado pela presença aí, né, nesse momento conjunto. Espero que Deus tenha despertado em você desejos de praticar isso tudo e que Deus te fortaleça para a caminhada. E assim a gente vai estar vivendo como Jesus espera que vivamos. Amém? Bom, vou ver se eu consegui aqui algumas anotações de oração com a Marília. Oi?
Ela vai me falar quais são os pedidos de oração. Lúcia Andrade. Oração pela família dela, para as pessoas que estão hospitalizadas com a Covid. Sim. E o Pedro Medeiros pede oração pela recuperação da saúde dele, ele está com problema do nervo ciático. Tá, então Pedro Medeiros, a Lúcia Andrade, a gente já orou no começo aqui. Seu Arlindo, né? A gente já orou no começo aqui pela Edinalva. E vamos estar orando então, tá bom? Deus, muito obrigado, muito obrigado mesmo, porque a palavra do Senhor nos conclama a honrar, nos ensina a honrar, nos ensina a reconhecer, nos ensina a aplaudir, nos ensina, ó Deus, a ver a beleza no irmão, na irmã, nos gestos, nas atitudes, no engajamento. Nos ajude a honrar aos de casa, aos do lar, nos ajude a honrar aos distantes, nos ajude a honrar os nossos pais, nos ajude a honrar, nos ensine a honrar, nos desafie a honrar, e que possamos ter esse ambiente de honra no nosso lar, nos nossos pequenos grupos, na nossa igreja, não de desonra, não de defamação, não de briga, não de contenda, mas de respeito, de admiração. Nos ensine a honrar. Ó Pai, agora também nos ensine, ó Deus, a descansar no Senhor diante de problemas. E também descansar esperando, porque já suplicamos ao Senhor. Suplicando agora, por exemplo, Pai querido, pela vida do seu Arlindo, que o Senhor restaure suas forças. Suplicando agora pela vida do Pedro Medeiros, que o Senhor restaure sua saúde. Suplicando a Deus pela mãe da Edinalva mais uma vez, que o Senhor a cure. Suplicando a Deus, como pediu nossa irmã para suplicar pela vida da sua família, a Lucialva, por cada membro do seu lar e por todos aqueles que estão passando pelas dificuldades do contágio, da enfermidade, do Covid-19. Tem misericórdia, nos ensine a esperar no Senhor depois de ter colocado diante do Senhor essas vidas, em nome de Jesus, amém. Meu querido irmão, Deus te abençoe muito mesmo. Eu vou começando a conversar e dá vontade de continuar, mas eu sei que eu já abusei do seu tempo. Mas eu espero que você esteja atento, porque semana que vem tem mais. Eu vou voltar a trabalhar com você o tema do nosso livro aqui. Eu achei que estava aqui fácil. Tá aqui, ó. Semana que vem a gente volta para o próximo ponto. Eu só vou dar uma pincelada, não vou discorrer o ponto não, pode ficar tranquilo. Mas semana que vem a gente vai falar de mais uma reciprocidade saudável. Hoje foi honrando uns aos outros, e semana que vem tem relação com o sentimento, tá? Ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Então aguarde aí que semana que vem, tendo o mesmo sentimento de uns para com os outros. Já vai pesquisando, mergulhando, que semana que vem, como diz o pessoal de São Paulo, tamo junto. Deus te abençoe, fique com Deus e até domingo de manhã, EBD, Marília vai lecionar para nós, e à noite nós vamos ter uma palavra sobre o tema sem Páscoa, sem ceia, o que fazer, tá bom? E também dizendo pro pessoal aí jovem, né, que acompanhou a gente aí, que tem sala organizada pelo Smile, organizada pelo MAG, e também a gente vai ter uma liçãozinha aí da Ana. Ela vai contar uma historinha para os pais fazerem devocional com os filhos. Forte abraço, Deus te abençoe, já com saudade, fique com Deus.